O tema de hoje do Estúdio News é a política fiscal e tributária do governo. Para conversar com a gente, temos Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, e André Félix Ricota de Oliveira, professor doutor em Direito Tributário e coordenador do curso de Tributação sobre o Consumo do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer primeiro a presença do André aqui para falar sobre um tema que está sendo bastante falado atualmente, né, André? Muito obrigado pelo convite. O direito tributário, a reforma tributária está em pauta, né, não sai do noticiário. É uma vontade da população, da sociedade, do empreendedorismo brasileiro, só que nós temos que ver que é uma reforma tributária fatiada. Nós temos um sistema tributário na Constituição Federal, ele vai ser reformado em parte, só na parte da tributação sobre o consumo, a tributação sobre as operações, sobre os meios produtivos, sobre os bens e atos de consumo. Não é uma reforma global. A ideia é depois fazer uma reforma sobre o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então, há certas preocupações em você fazer uma reforma fatiada e ocorrer um aumento enorme da carga tributária, tanto na tributação sobre o consumo, quanto na tributação de rendas e proventos de qualquer natureza. A gente vai debater muito sobre isso. Também quero agradecer o Rodrigo pela presença, sobre um assunto que também, claro, tem a preocupação com a carga tributária nos nossos, ali na hora de pagar, mas também no macro, né? Na importância que isso pode impulsionar a economia. Exato. Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer. E realmente, a reforma tributária, e junto com essa taxa que a gente está comentando hoje, ela tem um impacto, sim, tanto no bolso da população, quanto até mesmo para as empresas que competem hoje com a questão dos e-commerce, que a gente costuma dizer. Então, isso é interessante porque traz para nós, para o Brasil, uma parte de arrecadação e a outra parte também o encarecimento dos produtos para o consumidor. Pegando ainda a questão da reforma tributária, hoje o que a gente está vendo é uma discussão lá em Brasília sobre uma regulamentação dessa reforma. Eu queria entender que você explicasse para a gente o que é debatido nesse momento agora, que fase que a gente está, uma vez que a reforma foi aprovada. Agora se define o quê? Bom, nós temos uma peculiaridade no sistema tributário brasileiro, é que está tudo tratado na Constituição Federal. Nós não encontramos isso nos outros países. Então, o primeiro passo foi uma emenda constitucional, a 132 de 2003, para mudar a tributação sobre o consumo. Só que essa reforma tributária que foi aprovada no âmbito constitucional não institui os tributos novos. Então, o que está se debatendo hoje no Congresso Nacional, né, que tem a ser aprovado, é uma lei complementar que vai instituir os novos tributos, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Então, é isso que se debate. Qual que vai ser a hipótese de incidência, os fatos geradores desse tributo, a base de cálculo, quais serão as alíquotas, quem terá competência para fixar as alíquotas. Então, como funcionará o comitê gestor, né, que é uma nova figura que nós temos no nosso sistema tributário. O comitê gestor que é formado pelos estados, pelos municípios, por representar a União Federal. Qual que é a competência do comitê gestor? O que eles vão dispor sobre esse novo tributo, né, o IBS, que vem para substituir o ICMS e o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, principalmente a regulamentação e a instituição desses novos tributos. Rodrigo, o que muita gente também tem acompanhado e com preocupação, obviamente, é a questão dos valores dos tributos da cesta básica. É um assunto que tem falado. Ora, o presidente fala que teria vontade de zerar a alíquota sobre carne, isso gera uma apreensão, os setores produtivos, enfim, mexe muito. Pode haver erros? É preciso ter cuidado nessa regulamentação para justamente não onerar ainda mais a população mais pobre? Sim, isso bem comentado. Até mesmo pegando um gancho que o André comentou, essa reforma do consumo, ela não está perfeita no seu desenho por completo, né? Claro que se isentar de tributos a parte do consumo, principalmente da questão da cesta básica para a população mais carente, isso é ótimo, isso é relevante. Mas ainda com o objetivo final é quando a reforma tributária por completo vier com a reforma sobre a renda. E aí sim a gente vai ter um equilíbrio melhor sobre quem ganha mais pagar mais impostos e quem ganha menos pagar menos impostos. Aí sim você realmente traz um equilíbrio. Claro que desonerar a cesta básica é bom para a camada mais carente, sim, isso não tem dúvidas. O problema é que eu não sei se esse seria o mais ideal, sabe? O ideal seria o quê? Reduz o tributo sobre o consumo,
reduz o tributo sobre o trabalho e aumenta o tributo sobre a renda. Aí as empresas conseguem gerar mais impostos, mais empregos, tá? O governo, num bolo maior, consegue arrecadar mais, e aí quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. Essa é uma situação que sempre é criticada no Brasil, né? Que a gente paga muito mais pelo consumo do que pela renda. Eu queria entender agora também do ponto de vista das empresas, André. É claro que todas estão atentas e nesse momento de regulamentação você fica querendo, olha, o meu setor tem que ter mais exoneração, não posso pagar tanto imposto. Como você analisa essa situação lá em Brasília? Porque os deputados, os senadores serão cobrados por essas empresas. É um jogo de política e também de economia e de interesses? Exatamente. Isso é um problema até nesse novo tributo que querem criar. A ideia dessa reforma tributária sobre o consumo era criar o IVA brasileiro. Então, se substituiriam 5 tributos, o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, pelo IBS e pela CBS. CBS da União Federal e IBS dos estados e municípios. É uma característica do IVA, ele ser o mais neutro possível e mais igualitário possível. Então, o IVA ideal é aquele que todo mundo paga na mesma alíquota e não tem isenções ou tratamentos diferenciados no meio da cadeia produtiva. Essas isenções e tratamentos diferenciados no meio da cadeia produtiva causam um desequilíbrio no IVA, que é a neutralidade fiscal através da não cumulatividade. Então, E a ideia, quando se faz dessa reforma tributária, era simplificar o sistema, e quem que arcaria com o ônus final do tributo é o consumidor final. Então, todo mundo paga como se fosse uma forma de fracionar, financiar o imposto até chegar ao consumidor final. Então, quando um setor, determinada atividade, faz um lobby para sair desse sistema, já causa a primeira incoerência. Ele não é neutro, o impacto não fica para o consumidor final. Quem está no meio da cadeia produtiva não paga nada. Então, determinados setores verificaram que não é isso exatamente, que vai ter um aumento de carga tributária. Para as indústrias, será benéfico, que as indústrias terão muito crédito, muito para compensar os tributos novos a pagar. Para o prestador de serviço, não. O prestador de serviço terá sério aumento de carga tributária. Esse sem tirar o impacto efetivo. E principalmente para aquele prestador de serviço que tem como cliente pessoa física. Pessoas que não são contribuintes do IBS ou da CBS. Então, ele vai ter que repassar esse aumento de carga tributária para o seu cliente. Isso pode impactar em perder clientes. Então, é muito preocupante. E para as empresas do Simples Nacional também. Essas empresas do Simples Nacional terão uma certa dificuldade quando será implementado esse novo sistema. Rodrigo, essa questão de isenções é sempre muito debatida. Qual setor tem que ter isenção, qual setor não tem? O André bem falou que para a indústria é importante e essa é uma posição do governo atual de querer incentivar a indústria. Do ponto de vista da economia de um país, é importante ter isenções do ponto de vista até competitivo com outros setores, olhando para o seu país, mas não pode ter muito. Como é que funciona isso? Não, muito bom a sua colocação. A questão de isenção ou de estímulo, que a gente pode assim mesmo dizer, é importante sim para um país. Mas você pode perceber, a nossa audiência pode perceber que no caso brasileiro existe um certo desequilíbrio. Então você tem muitos setores com muitos benefícios e muitas isenções e os demais setores todo arcando com esse custo, e não só esses setores, mas também a população. Hoje nós temos um nível elevado de isenção fiscal no país, que isso gira em torno ali de 200 a 300 bilhões de reais, e quem paga a conta disso é o consumidor final. E aí você se pergunta, né, poxa, mas se você vai dar toda essa isenção para um grupo que faz um lobby por esse benefício, como que fica os demais setores? Você fica difícil de gerar emprego, os demais setores acabam arcando com esse ônus e isso acaba afetando o orçamento nacional. Por isso que o Brasil hoje tem sérios problemas para poder resolver. O primeiro é o problema da Previdência. O segundo é a dívida pública e o terceiro são as isenções. Se você pegar essas três rúbricas, nós estamos falando ali de aproximadamente R$1 trilhão. É muito dinheiro e por isso que o orçamento não fecha. Porque, por um lado, você tem muita isenção, muitos benefícios, e, por outro lado, você tem, para o consumidor e para as empresas que empregam, cada vez mais essa carga, esse ônus. Então, é muito impactante isso. O Rodrigo trouxe um ponto interessante e é importante, nós temos noção disso. Toda vez que você dá um benefício fiscal, uma isenção, uma redução de carga tributária para algum setor, os demais setores vão ter um aumento da carga tributária. Não tem segredo.
o governo tem um mínimo para se manter. Você pode ver que essa reforma tributária não se discutiu redução de carga tributária. A ideia era manter. Então, se a ideia é manter a carga tributária, que o governo precisa arrecadar determinado valor, se eu dou um benefício para um determinado setor, outro setor vai pagar mais. Então, por isso, você deve evitar isenções, evitar benefícios fiscais, ainda mais na cadeia produtiva, ainda mais num tributo como o IVA, o Imposto ao Valor Agregado. A gente pode citar o que aconteceu com o setor varejista nessa guerra contra a tributação das blusinhas como um exemplo disso? Ou seja, um setor varejista que viu impactado por uma competição internacional desse mundo globalizado e aí o governo ficou nessa situação, aumento, mas a população pede. Foi complexo e como que vocês analisam essa ideia de tributar as compras? Pode, de fato, ajudar o setor varejista nacional e como que, não só, eu estou usando o setor varejista, mas quanto o impacto econômico mundial, ou seja, outras isenções que países podem ter, legislações trabalhistas mais frágeis, acabam afetando também a indústria e a economia aqui no Brasil. Bom, esse caso aí, né, da isenção da importação até $50 para pessoas físicas aqui no Brasil, quando foi, na década de 80, foi estabelecido até $100, era na intenção daquela pessoa que não poderia viajar para o exterior, estaria em desvantagem com a pessoa que viajaria para o exterior e poderia comprar até $500. E não acharam que seria um mercado que se estender tanto como hoje. Aí vieram as plataformas, os marketplaces, o e-commerce, especialmente da China, que já tem um custo de produção mais baixo que o do Brasil, né? Podendo fazer essa venda direta para o consumidor final, sem tributação. Então, era uma concorrência desleal. Uma empresa brasileira não tinha como competir com uma empresa que já tem um custo mais baixo. A logística não é tão cara também de trazer da China para o Brasil. Então, eu acho que deveria realmente tributar essas importações. O imposto de importação, que é um imposto de competência da União Federal, é um imposto que tem um caráter extrafiscal. O que seria um caráter extrafiscal? A função dele não é tanto de arrecadar, e sim de regulamentar o mercado e proteger o mercado interno. Então, mostrou-se que os varejistas brasileiros, as plataformas de internet brasileiras, os marketplaces brasileiros, estavam em desvantagem econômica com os chineses. Então, aumentando para 20%, né, começaram a partir de agosto, até $50, 20% de imposto de importação mais o ICMS, deixou em prata mais de igualdade em termos de tributação. Não sei se é o ideal, mas em termos de tributação já ajustou um pouco o mercado. Rodrigo, nesse mundo globalizado, são novas situações que acabam influenciando? Sim, e aproveitando, o André comentou bem, o que acontece? Esse tributo, ele não equalizou a questão da competitividade nacional dos produtores e dos varejistas no Brasil, mas amenizou. Por quê? Porque é uma guerra desleal. A China, ela tem outra legislação trabalhista e a gente não sabe como é realmente a produção de todos esses itens. Existem muitos itens, são muita diversidade, isso é bom, que os chineses têm isso para oferecer, só que, pelo outro lado, a indústria nacional, os varejistas, nós temos uma outra forma de comércio, você tem uma outra carga tributária, você tem uma outra carga trabalhista que acaba realmente sendo desleal. Eu sou a favor desse imposto de importação dos 20%. Não resolve o problema, mas pelo menos ameniza um pouco a parte da indústria brasileira. Por outro lado, se você olhar do ponto de vista de análise política, eu não sei se de 6 bilhões de reais aproximadamente dessas vendas de $50, você arrecadar 1 bilhão de imposto por ano, eu não sei se isso vale a pena para o governo a questão da impopularidade com a população. Então, assim, só que quando o ministro da Fazenda ele comenta e ele está meio que num ano difícil de fechar as contas. Então, assim, a cada dinheiro, a cada real, isso é importante, porque lá em dezembro ele vai ser cobrado. O porquê bateu a meta fiscal, o porquê não bateu. Então, assim, é um cobertor curto, o governo enfrenta dificuldades, o setor nacional pressiona o governo com essa questão da competitividade e, assim, eu acredito que amenizou, mas não é por completo essa reforma não, ela ajuda, mas ainda não é a reforma completa que a gente precisa. André, você falou vagamente ali no começo sobre o Simples, me veio à memória sobre um novo termo que está se criando aí pelos congressistas, que é o nanoempreendedor.
O que seria isso que está sendo debatido e como que você vê essa possibilidade? Bom, o nanoempreendedor que surgiu nesse termo nas audiências públicas que tiveram nos grupos de trabalho da reforma tributária no Congresso, seria para aquele que teria um faturamento inferior à da MEI. Basicamente, aquele vendedor porta a porta. Seria para atender esse setor, esse mercado. Esse vendedor porta a porta, quando ele faz a venda para uma grande empresa, essa grande empresa ela recolhe antecipadamente todo o imposto devido na cadeia através da substituição tributária. Como a ideia da reforma tributária é não ter a substituição tributária para frente, apesar dos estados estarem querendo, criar essa figura do nanoempreendedor, que esse nanoempreendedor ele estaria isento ou numa faixa diferenciada de tributação, pagaria menos IBS e CBS. Rodrigo, como que você olha, do ponto de vista econômico, isso? A gente conversava aqui no intervalo, você citou, né, que muitas das pessoas estão na informalidade. Ou seja, o que pode ajudar essa solução? Bom, essa questão do nanoempreendedor, que está abaixo da classificação do MEI, do microempreendedor individual, aquele que tem faturamento basicamente até R$ 7.000, R$ 6.800 por mês, o que acontece? São pessoas ali que têm uma formação deficitária, primeiro uma formação escolar deficitária, não têm acesso a um mercado de trabalho formal e essas pessoas elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar das suas vidas, darem seguimento. Geralmente essas pessoas são vendas de catálogos, eles trabalham com isso, aquelas pessoas que trabalham com revenda de produtos, tá? E que têm o seu faturamento amarrado ao CPF. Elas, de fato, elas não têm um imposto propriamente a pagar sobre o faturamento. Por quê? Porque boa parte do faturamento dessas pessoas, do nanoempreendedor, ele está abaixo do limite do imposto de renda anual, que é aquele limite que a Receita Federal dá. Realmente é um fenômeno que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que acontece? O mundo hoje ele não está conseguindo gerar empregos suficientes para toda a camada de população. E isso só tende a se agravar. Dados do FMI, da OCDE, enfim, do Banco Mundial, mostra que de hoje para 2050 nós teremos um incremento de 2 bilhões de pessoas a mais no mundo. Só que ao mesmo tempo que vem toda essa camada de novas pessoas, você tem uma redução dos empregos por causa da tecnologia e da automação. É um desafio e os governos, eles já estão se antecipando a isso, Gustavo. Com o quê? Com a questão de propor e tratar benefícios solidários para toda essa camada, porque você vai ter uma hora, o desequilíbrio vai ser maior. Então, você vai ter muita gente pendurada no Estado ou a pessoa tendo que buscar uma solução para sustentar sua família, sustentar seus filhos, enfim. É um desafio, é um mundo novo, tá? Seja com a tecnologia que vem para o bem, mas, por outro lado, a gente precisa pensar, a gente que eu falo a gente, população, empresa, governo, pensar numa solução, num equilíbrio 100% não tem, mas a gente precisa entender como alocar e como acomodar essa diversificação e esse desafio. Por falar em desafio, eu queria falar sobre justamente esse desafio fiscal que o Brasil tem, que é muito cobrado, né, sobre gastar menos do que arrecada. Esse é um problema e isso bate diretamente numa preocupação do brasileiro que fala, olha, se eles estão com um problema fiscal, quer dizer que eles vão querer cobrar mais de mim, eu vou ter mais imposto. De fato, essa associação está correta? É capaz a gente, nessa nova regulamentação, ter que pagar mais imposto pelo problema fiscal? Infelizmente, a gente perdeu uma grande oportunidade, né, de fazer uma reforma tributária fatiada, tende a ter uma carga tributária muito alta. O nosso IVA tende a ter a maior alíquota do mundo, o que é totalmente... será um regresso para nós, economicamente e socialmente. O Brasil é um país de desigualdades extremas, não é só de desigualdades sociais. Desigualdade todos os países têm, faz parte. Agora, desigualdade extrema não é uma questão mais de humanidade, é uma questão de desenvolvimento econômico do país. Então, precisa diminuir essa desigualdade para até aumentar o mercado de consumo brasileiro. São poucas pessoas que têm capacidade de consumo no país. Então, com essa reforma tributária fatiada, nós teremos talvez o maior IVA do mundo, maior que o da Hungria, que é a alíquota de 27% hoje. Perdemos a oportunidade de fazer que nem os países desenvolvidos, tributar forte no imposto de renda e reduzir a tributação sobre o consumo. Esse é o ideal, alíquotas baixas sobre o consumo. E mais, não fizemos a reforma administrativa antes. Saber qual o estado que nós queremos viver e qual o custo desses estados. Você fazer uma reforma tributária
antes de uma reforma administrativa, você está dando oportunidade para os nossos governantes, de uma forma indireta, aumentar a carga tributária. Infelizmente, eu acho que é isso que vai acontecer com o nosso país. Querendo entender, Rodrigo, por que a gente está nessa situação da questão fiscal, uma cobrança interna, externa especialmente, sobre, olha, o Brasil gasta muito, mas se você comparar com outras nações, não se gasta tanto quanto na proporção com o PIB. Obviamente que são outras nações. Por que esse olhar diferente para o Brasil, comparado com outras nações como Japão, Estados Unidos, que gastam bastante também? Exato. Bom, assim nós temos que olhar pela seguinte ótica. O Brasil é um país emergente, tá? É um país de renda média e não é um país desenvolvido. Então, alguns percentuais e alguns analistas eles acabam misturando esse tipo de análise. O que acontece? Hoje o Brasil ele tem 95%, 96% do orçamento amarrado pela Constituição, ou seja, você não pode mexer. Só que com o arcabouço fiscal que foi feito e com essas novas reformas que vêm vindo para poder cobrir esse déficit do governo, vai chegar um tempo, daqui talvez 5 anos, o orçamento principal e primário vai chegar a 100% e você não vai ter mais margem de investir em outros setores, ou seja, tudo vai estar amarrado de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro problema. O segundo é que o Brasil ele arrecada muito, mas ele não tem qualidade no gasto público. Esse que é o problema. E de toda a arrecadação brasileira, se a população perceber, nós temos 46% vai para pagamento de dívidas, tá? Dívidas e juros. Mais 17% com previdência, já são 63%. Com mais 5% de assistência social, quase 70% do orçamento vai só para juros, dívida e previdência. Então, os outros 30% é o quê? Ainda tem saúde, tem educação, tem defesa, tem a escola, tem a creche, tem a alimentação. Então, assim, você vê que a gente tem um orçamento muito amarrado. E na maioria dos países, nos países ricos, você não tem esse percentual de orçamento amarrado que nós temos hoje, 90%, 95%. Lá é 50% de gastos obrigatórios e 50% de gastos em que o governo decide para onde vai cada real. Aqui você não tem isso. E do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco você vai ter 100% de gasto obrigatório. E aí como que você vai decidir, como que você vai fazer? Então mexer nesse imbróglio assim, isso é péssimo para o governo, isso politicamente é inviável para qualquer governo, seja para esse que está aqui agora ou para o próximo que vai vir, porque isso gera uma discussão difícil com a população. Por quê? Porque a população ela olha e fala, tá, mas nós pagamos muito. E qual o retorno disso? Você teria que trabalhar, primeiro, a questão das desonerações, das isenções. Isso seria um problema para você poder tratar com todos esses setores, para poder aliviar um pouco. O segundo é tratar a questão da previdência, né? Porque a previdência também pesa bastante, até mesmo a previdência do setor público. Então, o Brasil ele traz para os próximos anos dias desafiadores, em que a população vai precisar, junto com o governo, sentar e decidir não só um plano de governo, mas um plano de nação, onde nós queremos chegar. Queria ouvir também do André, essa discussão, a gente falou sobre o lobby de empresas na hora de pedir isenções, mas também na hora de se debater corte de gastos, todo mundo tem um lobby ali dentro, menos o contribuinte, aquele cidadão comum que acaba sempre sendo mais onerado. Exatamente. E você pode perceber isso também nas discussões da reforma tributária. Quando a reforma tributária estava sendo debatida no Congresso, se discutiam-se muito quantos os estados e os municípios iam perder. Em nenhum momento falava assim, e os contribuintes, quanto que eles vão perder? Era só esse o debate final. Quanto os estados vão perder, quanto os municípios vão perder e como vai poder se compensar essa perda. Os contribuintes, eles são pessimamente defendidos, infelizmente. Nós aqui, né, somos pessimamente defendidos. Não temos... A nossa oportunidade é no voto, só que nós não sei o que acontece, que a gente não consegue exercer direito, não ter as pessoas que realmente representassem uma mudança econômica e social no país, né, um desenvolvimento em especial. Até aproveitando um ponto que você falou, a nossa carga tributária não é tão alta como falam, né? A nossa carga tributária em relação ao PIB está na média dos países da OCDE. Porém, são poucas pessoas que arcam por essa carga tributária. Devido a essa desigualdade social extrema, são poucas pessoas efetivamente pagando, sustentando o Brasil. Por isso a carga tributária é pesada,
para muitos e ninguém enxerga isso. Então, aquele percentual do PIB que fala que é 35% do PIB é a carga tributária brasileira, mas se você fizer um estudo efetivo, são poucas indústrias, são poucos prestadores de serviço, são poucos comerciários ou varejistas que arcam com essa carga tributária. Esse é um dos problemas do país também. Aproveitando o que o André comentou sobre a população e arcar com toda essa questão do tributo, o Brasil nós temos um desafio e um problema ao mesmo tempo, que é o seguinte: todo mundo quer meia entrada, todo mundo quer pagar meia entrada no Brasil. É bela sabe? lembrança. Então, assim, é difícil. Se o setor vai chegar lá em Brasília e fala assim: olha, meu setor está passando por uma dificuldade, eu preciso de uma isenção de PIS, COFINS. Aí o outro chega e fala assim: não, eu estou precisando de um estímulo porque o meu setor é difícil. Então, assim, é complicado. Se você abrir muitas exceções, é um país que acaba, assim, uma distorção enorme. Então, isso é uma discussão impopular para um governo, mas foi esse monstro que nós criamos economicamente hoje no país. Então, assim, a população ela precisa, bem mencionada pelo André, decidir através do voto. Isso constar também na questão da educação das crianças, dos adolescentes na escola, entender que o orçamento do Estado é um orçamento de todos. Você entendeu? Que a empresa ela precisa ser competitiva, mas não ser competitiva em cima de um imposto que serve para poder fazer toda a parte social de um país. Então, assim, é um desafio e que os próximos governantes vão ter que encarar isso. E, assim, é duro, mas a população e os governantes vão ter que encarar. A gente sempre chega na conclusão que o desafio político é muito maior até que o desafio econômico. Porque é isso, é um país muito grande, são várias cabeças pensando e isso acaba impossibilitando e quem paga a conta, no final das contas, sempre é o contribuinte, né, André? Sempre é o contribuinte, ainda mais numa tributação sobre o consumo, né? Que é considerado são tributos indiretos. O comerciante vende, recolhe o tributo, mas ele repassa esse ônus financeiro, a carga tributária, ele repassa para o consumidor final. Então, é sempre o cidadão normal, é sempre o contribuinte que fica com esse ônus, com esse problema. Mas aqui eu vou até aproveitar um ponto. Se falar, tem uma coisa boa nessa reforma tributária? Tem. No sistema atual, dificilmente você consegue enxergar a carga tributária de um produto que você adquire, de um celular, de uma pasta de dente, de uma carne. Com a reforma tributária, no IBS-CBS, o contribuinte vai ver claramente a carga tributária sobre aquele produto. Talvez isso traga um pouco de cidadania fiscal para nós brasileiros. Falou, essa carga tributária está alta, vamos começar a reclamar, vamos começar a contestar. Quer queira, quer não, o povo na rua, o político fica meio assim, né? Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês dois, começando pelo Rodrigo, pela ajuda a entender esse cenário, que, como você bem disse, é desafiador, né? Exato, é desafiador e além da questão que o André bem mencionou, o cenário, ele é um cenário em que, com essa cidadania fiscal, bem mencionada por você, André, o brasileiro ele vai passar a entender melhor qual que é o impacto do tributo na vida dele, no consumo, o quanto isso pode ser bom ou ruim, até mesmo porque o Estado ele precisa fechar a conta. Não dá para você carregar o país se endividando cada vez mais, onde você tem quase metade do orçamento só de juros e de dívida. Não tem como uma família sobreviver se endividando mais do que ganha. Brasil é um país emergente. Estados Unidos está endividado lá, 120% do PIB, outros países da Europa, Japão, mas lá é um caso, aqui é outro. Nós não temos esse rating, essa qualidade de se endividar tanto. Então, por isso que os investidores, eles olham com uma certa desconfiança, porque ele fala assim, olha, o Brasil está entrando num nível arriscado, será que vai honrar seus compromissos ou não? Até mesmo com a própria sociedade. Claro. André, obrigado também pela participação aqui, pela aula, como a gente ficar atento agora, principalmente com esse toque, né? Eu lembro que em alguns países, até os Estados Unidos, você tem claro ali o preço do valor sem imposto. E o preço, como você vai lá pagar no caixa, você sabe exatamente quanto você está pagando de imposto. Né? Exatamente. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês, foi um prazer e uma honra. O IVA, que é um imposto mundial, ele tem essa característica, ele é calculado por fora. Então, como você bem falou, nos Estados Unidos, você vai comprar um negócio, mas só custa $50. Daí, mas tem mais $5 de IVA. Então, daqui a um tempo vai ser assim para nós também. Então, as pessoas não conseguem entender como funciona a tributação sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Tá certo.
Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, e André Félix Ricota de Oliveira, professor doutor em Direito Tributário e coordenador do curso de tributação sobre o consumo do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!